E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Jereba de História. Nossa aula de hoje, iremos discutir a construção da nação estadunidense, ou seja, a construção dos Estados Unidos como nação. E lógico, se nós vamos discutir, fazer uma reflexão sobre a construção da nação norte-americana, a construção da nação estadunidense, nós precisamos observar esses Estados Unidos no século XIX, principalmente. Apesar de saber que a independência dos Estados Unidos ela vai se dar ali no final do século XVIII. E a partir da independência é que nós vamos trabalhar a construção do Estado norte-americano. Essa construção que, na verdade, nós temos três questões fundamentais para pensarmos nessa construção. Até mesmo para entender, no final do século XIX, a emergência dos Estados Unidos como uma das grandes potências mundiais. Pensar na emergência dessa nação norte-americana como uma grande potência no final do século XIX, é fundamental se perceber três questões na formação política desse Estado norte-americano, no pós-independência, ou seja, na construção dessa nação estadunidense. Nós temos três questões fundamentais que nós temos que discutir, até para que se possa entender, lá na frente, a emergência dos Estados Unidos como uma nação, potência econômica no final do século XIX. E uma dessas questões é a Constituição norte-americana. A única Constituição que os Estados Unidos teve historicamente até hoje. É evidente que as emendas constitucionais elas vão existir com o passar do tempo. Mas quando se trata de Constituição norte-americana, você só teve uma, que é a Constituição que vai surgir logo após a independência. Nós teremos a Constituição promulgada de 1787. Uma Constituição que ela é muito importante nesse processo da formação política dos Estados Unidos, ou na construção dessa nação estadunidense. Afinal de contas, um dos pontos fundamentais dessa Constituição é o federalismo. É uma Constituição que ela vai garantir o federalismo. E a garantia do federalismo significa o quê? Significa a garantia de que os estados que vão fazer parte da Confederação Norte-Americana, que vão fazer parte da República Norte-Americana, esses estados, eles terão autonomia. Uma autonomia que, de certa forma, ela é histórica. Uma autonomia que, desde o período da colonização inglesa, a gente observa nas 13 colônias, principalmente nas chamadas colônias da Nova Inglaterra, nas colônias de povoamento, o que vai acabar fazendo com que essa Constituição ela garanta a autonomia dos estados. Observe que hoje, por exemplo, muitas vezes o aluno pergunta, Jereba, por que de repente nós temos estados nos Estados Unidos onde você tem a pena de morte? Em outros estados não se tem a pena de morte. Por que isso acontece? Isso é fruto do próprio federalismo. O federalismo norte-americano, ele garante autonomia para os estados. Observe que o principal papel do presidente dos Estados Unidos é tratar principalmente do quê? Da política externa. Esse é o principal papel do chefe da nação, tratar da política externa. Os estados, na verdade, eles fazem as suas legislações. Eles têm leis específicas que você muitas das vezes não vai observar em outros estados. Então o federalismo, ele mostra a autonomia desses estados, que é uma das questões que nós teremos garantido pela Constituição norte-americana. Uma Constituição que também vai garantir a ideia montesquieriana, a ideia de Montesquieu, lá do Iluminismo, os três poderes, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e a independência e harmonia entre esses três poderes. Uma Constituição que ela vai também garantir um presidencialismo eletivo e temporário, uma Constituição que garante a estrutura republicana,
a estrutura política que ela vai garantir é a República, assim como vai garantir também o estabelecimento da Suprema Corte norte-americana. A Suprema Corte, ela já é estabelecida a partir da Constituição de 1787, porém, uma Constituição que ela tem as suas restrições, principalmente em relação a negros, mulheres e índios. Observe que essa Constituição, ela não vai garantir a abolição da escravidão nos Estados Unidos. A abolição da escravidão, ela só é garantida a partir da lei emancipatória. A lei emancipatória, eu falo abolição da escravidão em todo o território norte-americano. A lei emancipatória, ela foi assinada pelo presidente Lincoln, no final da Guerra da Secessão. É a partir da lei emancipatória, no final da Guerra da Secessão, que nós teremos, na verdade, a abolição da escravidão em todo o território norte-americano. Então, a Constituição de 1787, ela não garante a abolição da escravidão. Os Estados Unidos mantêm a escravidão nesse processo inicial da formação, da sua formação política. Além disso, restringe também cidadania para negros, índios e mulheres. Então, nós temos um dos elementos fundamentais para entender a construção da nação norte-americana. A construção dos Estados Unidos perpassa por esse elemento, que é a Constituição que foi promulgada de 1787. Uma outra coisa importante, quando você discute a formação da nação estadunidense, a formação política dos Estados Unidos, principalmente no século XIX, é a questão da expansão territorial. É o chamado expansionismo interno. Falar da formação do Estado norte-americano, falar da construção do Estado norte-americano, é falar da ruptura das suas fronteiras, é falar da sua expansão territorial, que vai ocorrer principalmente no século XIX. A construção da nação norte-americana, ela vai nos trazer uma ruptura de fronteiras, ela vai nos trazer um expansionismo interno, ou seja, a famosa conquista para o oeste. A conquista para o oeste, que alguns estudiosos consideram como sendo a primeira fase do imperialismo norte-americano. Alguns estudiosos olham para essa conquista como sendo a primeira fase do imperialismo norte-americano. O chamado expansionismo interno, que vai caracterizar esse processo de expansão territorial. Uma expansão territorial onde os Estados Unidos estão buscando o que no oeste? Eles buscam mercados internos. Existe uma necessidade de desenvolver o capitalismo norte-americano. Na construção dessa nação estadunidense, na expansão territorial, nessa conquista do oeste, existe uma necessidade do desenvolvimento do capitalismo norte-americano. Daí a busca por mercados internos. Afinal de contas, o oeste americano é local de terras férteis. O oeste americano é local de terras ricas. Olha o ouro da Califórnia. O oeste americano é local de terras baratas. Porque esse processo de expansão territorial, ele foi facilitado. A compra desses territórios por colonos foi facilitada, né, pelas empresas privadas ou até mesmo pelo próprio governo norte-americano. O governo norte-americano, ele vai criar uma lei de terra, com uma forma de estimular o processo de colonização do oeste americano. Então, observe que conquistar o oeste significa a possibilidade do desenvolvimento de vários negócios. O oeste é o local de terras férteis, terras ricas, terras baratas e até mesmo gratuitas, por parte da lei de terra, que vai ser colocada em prática pelo governo norte-americano aqui no século XIX. Porém, esse processo de conquista do oeste, ele vem acompanhado de resistências. Porque o oeste era um território principalmente de quem? De nativos e mexicanos. O oeste é um território de apaches, comanches, Sioux. O oeste é um território, basicamente, que pertenceu ao México. Você pega o Texas, o Novo México, o Arizona, a Califórnia, todos esses territórios pertenciam ao Estado mexicano. E nós teremos a resistência desses nativos, a resistência do México. Observe que os Estados Unidos vão entrar em conflito com o México, por conta do Texas.
o conflito por conta da famosa Revolução Texana, onde os Estados Unidos conseguem superar os mexicanos nesse conflito. Há uma intervenção militar, e uma das formas dos Estados Unidos anexar esses territórios mexicanos, ou até mesmo esses territórios nativos, é a intervenção armada. Contra o México, eles realizaram uma intervenção armada, e depois disso eles fizeram basicamente o quê? A compra desses territórios mexicanos. Então, quando você olha os mecanismos que os Estados Unidos utilizaram para poder realizar esse processo de conquista do Oeste, você tem intervenções armadas, você tem a compra, a negociação de territórios. Eles compraram os territórios mexicanos após a vitória, após a intervenção armada. Eles compram o Texas, o Arizona, o Novo México. Eles vão anexar aproximadamente 50% do território mexicano. E isso ocorre também, não só através da intervenção armada, mas através de compra. E a justificativa ideológica, que eles vão utilizar também como mecanismo de dominação, a grande justificativa ideológica é, com certeza, o Destino Manifesto. A doutrina do Destino Manifesto é a grande justificativa que os americanos utilizam para poder conquistar o Oeste, para poder dominar o Oeste. Ou seja, a ideia de que eles estavam no Oeste, os norte-americanos, os whites, os brancos, estavam no Oeste com uma missão, né? E não uma exploração. Nós estamos aqui com uma missão. Nossa missão é levar para esses povos do Oeste, esses índios, esses mexicanos, que eles chamam de povos incultos, de povos atrasados, de povos incivilizados. A nossa missão é levar o quê? A civilização para esses povos, o progresso para esses povos, o telégrafo, as ferrovias, o sistema portuário, o desenvolvimento do capitalismo. Então, a nossa missão é levar o progresso para o Oeste, para esses povos. E isso por conta de uma providência divina. Deus determinou que nós levássemos para o Oeste, para mexicanos e índios, que eles consideram como atrasados, como incivilizados, como incultos, nessa missão. Ou seja, a missão civilizatória, baseado na ideia da providência divina. São os 3 pontos principais da chamada teoria do Destino Manifesto, ok? Então, a conquista do Oeste, ela acaba sendo muito importante nesse processo de construção da nação norte-americana. Nesse processo de emergência, no final do século XIX, com uma das maiores potências, os Estados Unidos emergindo como uma das maiores potências do mundo, por conta, evidentemente, dessa expansão territorial. Mas é preciso observar que essa expansão territorial, ela vem acompanhada de uma guerra civil no século XIX. Os Estados Unidos, eles também vão, dentro da construção da sua nação, os Estados Unidos, eles vão passar por uma guerra civil. Eles vão ter que superar uma guerra civil para poder, no final do século XIX, emergir como uma das maiores potências do mundo. E essa guerra civil, por volta ali de 1861 a 1865, essa guerra civil é a famosa Guerra da Secessão. A guerra, na verdade, que tem um caráter separatista. O termo secessão significa separação. Uma guerra de caráter separatista. De um lado, o norte, que representa a União. Do outro lado, o sul, que representa os chamados estados confederados ou federados. Então, você tem União e federados, norte e sul. A partir, evidentemente, dessas diferenças, dessas divergências entre norte e sul, que são diferenças históricas, é preciso observar que essas diferenças entre norte e sul, elas são históricas. Essas diferenças, elas existem desde a época da colonização inglesa, nas 13 colônias aqui na América do Norte. Desde ali que você observa as diferenças entre norte e sul. Por exemplo, na época da colonização, norte significa o quê? Colônia de povoamento. As colônias da Nova Inglaterra. Sul significa o quê? Colônias de plantation. As colônias de exploração. Então, essas diferenças, elas são históricas entre norte e sul. Evidente que essas diferenças, elas vão aumentar principalmente no pós-independência. No pós-independência, as diferenças entre norte e sul, elas aumentam. A conquista do Oeste é um dos fatores que aceleram a expansão territorial norte-americana para o Oeste,
acaba sendo um dos fatores que vai acabar acelerando as rivalidades entre Norte e Sul. Porque no pós-dependência, principalmente aqui no século XIX, fica muito claro que o modelo nortista é o modelo urbano-industrial. O modelo sulista é o modelo agrário exportador. E quando você fala que o modelo nortista é o modelo urbano-industrial, você está falando de um modelo o quê? Protecionista. Um modelo que defende o protecionismo alfandegário. Um modelo que defende o processo abolicionista. É o modelo abolicionista. Nós temos o Sul, que é o modelo agrário exportador, que é o modelo defensor do latifúndio, é o modelo defensor do livre comércio, do chamado livre cambismo, é o modelo defensor do escravagismo. O modelo sulista é o modelo escravagista. Observe que um dos pontos fundamentais nessa guerra ocorre em torno da escravidão. O Norte defende o quê? O fim da escravidão. O Sul defende a manutenção do sistema escravagista, além das rivalidades entre republicanos e democratas. Nós temos a Guerra da Secessão como uma questão também de ordem política. Republicanos e democratas, as rivalidades político-partidárias entre os republicanos e democratas também acabam estando na ordem dos motivos da Guerra da Secessão. O estopim da guerra foi a eleição do Abraham Lincoln. A partir da eleição do Abraham Lincoln, os estados sulistas, a Carolina do Sul, inclusive, foi o primeiro estado que basicamente se separou do Norte, que se separou, evidentemente, desse estado norte-americano. E aí nós temos uma guerra que é uma guerra que, na verdade, ela se caracteriza como uma guerra moderna, comparada, por exemplo, à Primeira Guerra Mundial lá no século XX. E aonde está a modernidade? O uso de trincheiras, por exemplo. Se utiliza trincheiras na Guerra da Secessão, o uso de tecnologia como telégrafo. Nós temos a utilização do telégrafo, então nós estamos diante de uma guerra moderna. Uma guerra que vai ser vencida pelo modelo urbano-industrial. O modelo urbano-industrial, o modelo abolicionista, ele vence a guerra. E uma guerra que foi muito importante, o seu final, até para que o Sul pudesse mais tarde passar por um processo de recuperação e modernização, inclusive auxiliado pelo Norte, porque o Sul sai completamente devastado dessa guerra. E o Norte, ele precisa fazer um trabalho de recuperação e de modernização econômica do Sul. E esse trabalho é fundamental para que mais tarde esses dois mercados pudessem se unir e no final do século XIX, os Estados Unidos organizasse a segunda fase da sua Revolução Industrial e a partir daí emergisse como uma das maiores potências econômicas do mundo. Mas é preciso observar que na construção dessa nação no pós-guerra civil, nós temos o surgimento da famosa clã, a Ku Klux Klan. Ou seja, uma nação que surge com basicamente uma política de segregação, principalmente nos estados sulistas, realizada por parte da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, que é uma política segregacionista, uma política basicamente que vai perseguir, que vai eliminar, que irá evidentemente tirar os direitos civis dos afro-americanos. Então, é uma nação que se constrói no pós-guerra da secessão, no pós-abolição da escravidão, ela vai se construir com segregação racial. A segregação racial é um dos pontos muito presente na construção dessa nação norte-americana, principalmente por conta das ações da Ku Klux Klan e dos seus seguidores. Das ações da Ku Klux Klan e seus seguidores, que, por sinal, se nós analisarmos, surge no Sul, mas depois seus seguidores e admiradores também vão estar presentes nos estados nortistas. Então, é uma nação que se constrói com grande desenvolvimento econômico, que precisou superar uma guerra civil, que precisou conquistar territórios, ter uma base constitucional que garante o federalismo, o presidencialismo, o republicanismo, mas é uma nação que vai se construir com uma política de segregação racial violentíssima, que vai tirar os direitos civis, principalmente dos povos afro-americanos, durante um longo período. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso
próximo encontro. Valeu, gente!